Muito bem, bom estarmos aqui, né? Mais uma vez. E realmente Deus tem nos abençoado e tem guardado as nossas vidas, tem nos sustentado, né? E nos trouxe aqui mais uma vez para nós podermos meditarmos na sua palavra, vermos mais um pouco daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Deixa eu só guardar um pouco de papel que está aqui. Irmãos, nós temos esses dias, eu e minha esposa, a gente deu uma fugidinha, né? Junto com o Manuel, mais a Genesi, né? Nós estivemos num encontro de casal ali em Caldas. Foi realmente dias de muito aprendizado, né? Deus nos abençoou ricamente mesmo, aprendemos muito ali e que realmente possamos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né? Foi uma viagem muito boa, muito gostosa, né? Nós fomos de ônibus numa excursão e realmente foi momentos agradáveis, momentos felizes, tanto durante a viagem e mais ainda quando chegamos lá no encontro. Realmente foi maravilhoso estarmos ali com os nossos irmãos, ouvindo da palavra do Senhor, conhecendo novos irmãos, né? Fiquei conhecendo o irmão do Gabriel lá, nunca tinha visto ele, mas eu fiquei... É a cara do Gabriel, vocês olhar para o Gabriel e olhar para o irmão dele, você vai dizer, mas é gêmeos? Não é, mas parece muito, né? Mas realmente foi muito bom estarmos ali, né? Deus nos abençoou. Irmãos, nós temos, há algum tempo atrás, nós temos começado a estudar o livro de Neemias, e eu queria só finalizar este estudo hoje, né? Eu não vou chegar lá no último capítulo não, né? Mas nós vamos finalizar este estudo de Neemias, né? Na reconstrução ali dos muros de Jerusalém. E realmente Deus tem falado muito ao meu coração através deste livro, né? Com tudo aquilo que Deus fez na vida deste teu servo Neemias. Eu tenho lido bastante este livro, tenho meditado nele e Deus tem falado muitas coisas ao meu coração, realmente mostrado a grandiosidade de Deus, o seu amor para com as nossas vidas, o que Ele tem para as nossas vidas e como é maravilhoso quando nós realmente decidimos servir ao Senhor e entregarmos as nossas vidas diante dEle e dizer: Senhor, toma conta da minha vida, usa da forma que o Senhor quiser, como Neemias fez. Sabe, Neemias realmente foi um homem que se entregou ao Senhor em uma obra, em algo grandioso que Deus tinha colocado em suas mãos, e ele realizou com excelência. Ele confiou totalmente em Deus e realizou realmente esta obra com excelência. Nós vamos estar lendo o capítulo 4 de Neemias. Neemias capítulo 4, né? O término desta reconstrução, ela se dá no capítulo 6, mas nós vamos ler o capítulo 4 e vermos o que o Senhor tem
a nos relembrar e a nos ensinar aqui neste capítulo. E então vamos estar assim finalizando este estudo de Neemias. Neemias capítulo 4, nós vamos ler até o versículo 6, primeiramente, e nós vamos indo por partes, para não precisar ler todo o capítulo e depois voltarmos de novo, nós ganhamos tempo indo por partes. Neemias capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, nós vamos encontrar aqui alguns ataques que Neemias então estava sofrendo na reconstrução do muro de Jerusalém, e este ataque era um ataque externo, o qual Neemias estava então sofrendo. Diz assim o versículo 1: Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar seu muro? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: Pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus. Neemias diz: Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Bom, nós encontramos aqui neste capítulo, quando Neemias está ali então reconstruindo aquele muro, este ataque externo que começou então, que surgiu aqui durante a reconstrução daquele muro, quando Sambalate, um de seus inimigos, soube que Neemias e todo o povo estava firme, estavam realmente animados e estavam com todo o vapor na reconstrução daquele muro, e eles começaram então aqui agora a sua perseguição contra eles, começaram a zombar e a falar coisas a eles para tentar desanimá-los na reconstrução daquele muro. Mas aí eles diziam, como diz aqui nas perguntas que Sambalate fez, será que vão restaurar o seu muro? Ou será que vão fazer isso num só dia? Ou será que vão conseguir? E começou a zombar deles, caluniando contra eles, na tentativa de desanimá-los. E ele diz ainda, quando Tobias, que estava junto com Sambalate ali, naquele momento, ele diz, pois que construam, pois que construam esse muro num só dia, ou pois que façam da forma que eles quiserem, e basta que uma raposa suba lá no muro e esse muro vai desabar de novo. Sabe, aqui nesta perseguição que Sambalate e Tobias estava contra Neemias e todo aquele povo que estava ali na reconstrução dos muros de Jerusalém, nós podemos ver aqui que realmente foram ataques furiosos contra eles. Foram realmente algo que estavam dizendo a eles para que desanimassem o povo.
para que o povo parasse. Mas nós vamos ficar aqui, esses dois camaradas aí vão ficar aí zombando de nós, falando de nós desta forma, né? Falando que isto vai desabar de novo, que tudo isto vai ser destruído de novo. E eles começaram a insistir nisso, a insistir nessa zombaria, atacando contra Neemias e todo aquele povo judeu que estava ali na reconstrução daquele muro, né? E no versículo 6, Neemias diz aqui que eles continuaram então a reconstrução e chegaram à metade da obra. Ou seja, chegaram à metade da reconstrução daquele muro, debaixo de toda esta zombaria, deste ataque e desta perseguição que estava havendo ali naquele momento. Uma oposição que veio contra eles ali naquele momento. Mas nós podemos ver aqui nestes versículos também a ousadia de Neemias, que ele teve de mais uma vez orar ao Senhor e dizer ao Senhor o seguinte. Ele disse assim, ouve-nos, ó Deus, versículo 4, ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Nós estamos sendo desprezados. E faze cair sobre eles a zombaria. Faze cair, Senhor, sobre eles aquilo que eles estão fazendo. O que eles estão zombando e falando de nós, faça cair sobre eles. E sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apague suas maldades, pois provocaram a ira do Senhor diante dos construtores. Sabe, aqui, diante de todo aquele trabalho, diante de toda aquela luta nesta reconstrução, chegou o momento então desta oposição vir contra eles, e aqui então Neemias pega e diz tudo isso daqui, e fala: Senhor, faça cair sobre eles, estão zombando de nós, estão zombando do Senhor. Sabe, mesmo diante de tudo isto, Neemias continua firme, ele continua com um pé no chão e confiante no Senhor, como nós temos visto já no capítulo anterior, quando Neemias fala que quem está com ele é o Senhor, sabe, é Deus quem está conosco. Ele diz ao povo: não desanime, continue, lute. A oposição está aí, o inimigo está aí, mas continue firme, não pare de lutar, vamos continuar, vamos trabalhar. E Neemias sempre à frente, sempre incentivando, sempre puxando e dizendo ao povo: vamos, não se preocupe com o inimigo, não se preocupe com Sambalate e Tobias, quem toma conta deles é Deus, vamos reconstruir, vamos trabalhar. E eles continuaram, então, nesta luta, mesmo diante deste ataque. E este, irmãos, foi o ataque externo, o ataque que veio do lado de fora, o ataque que estava vindo do lado de fora para tentar intimidar Neemias e o povo para que parasse aquela reconstrução. Mas havia também ataques internos. Interno também havia ataques. A partir do versículo 7, quando continuamos a leitura, diz assim, quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. A obra não parou, a obra continuou, e quando começou a fechar as brechas, o inimigo começou a ficar furioso. Ele começou a ficar furioso.
E por que ele começou a ficar furioso? Porque quando começa a fechar as brechas, não está tendo mais lugar para entrar. As brechas estão sendo fechadas. E o inimigo vai ficando furioso, ele quer entrar de qualquer forma. Mas então ele fica furioso porque fica sabendo que as brechas estavam sendo fechadas. O versículo 8 diz assim, todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Todos juntos começaram a planejar, a atacar Jerusalém e provocar e causar, então, uma grande confusão ali no meio deles. Ataques que estavam vindo de todos os lados, de todas as formas, que os inimigos queriam, de todas as formas, parar com aquela obra, parar com a reconstrução daquele muro. Por que parar com a reconstrução daquele muro? Porque o que protegia a cidade, o que cobria, onde ficava resguardado a cidade, era atrás dos muros. Então, quando começou aquela reconstrução, quando eles viram que tudo estava se levantando e sendo reconstruído, as brechas foram se fechando, eles ficaram furiosos. Começaram então a planejar um ataque para causar uma grande confusão ali entre eles. O versículo 9, mais uma vez, então diz assim, Neemias: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para nos proteger deles. Para nos proteger deles. Mais uma vez, Neemias recorre à oração. E através da oração ele recorre a Deus. Ele recorre a Deus. Oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite. Sabe, irmãos, quando nós vamos lendo este livro de Neemias e encontramos esses relatos, e nós pensamos em nossas vidas, em como o inimigo tem atacado as nossas vidas, e pensamos nesta reconstrução, e pensamos que também precisamos reconstruir os muros da nossa vida para nos proteger e nos cercar contra os ataques do inimigo. Temos que pegar como exemplo tudo aquilo que Neemias fez, que ele sempre recorria a Deus em oração. Quando o inimigo planejava um ataque, Neemias orava. Orava: Senhor, protege-nos, está nas tuas mãos, cuide de nós. Sabe, quando nós então decidimos nas nossas vidas a reconstruir os nossos muros, o inimigo fica furioso. Quando começamos a fechar as brechas, o inimigo fica furioso. E ele planeja ataque contra as nossas vidas. Como ele fez aqui com Neemias, como Sanbalate e Tobias fizeram aqui e planejavam ataques, e o inimigo também faz da mesma forma. Mas nós precisamos reconstruir nossos muros. Nós precisamos levantar os muros de nossas vidas para que haja proteção em nossas vidas. Sabe? E para que nós possamos reconstruir os muros, sabe, lá nos capítulos anteriores que nós lemos, quando Neemias foi lá para ver como estava a situação de tudo aquilo, Neemias encontrou só entulhos, só destruição ali naquele lugar. Qual foi a primeira coisa que eles precisaram fazer antes de começar a reconstrução? Limpar. Precisaram fazer uma faxina. Precisava tirar todo o entulho que estava ali, porque senão não tinha como começar a reconstrução. E sabe, irmãos, às vezes nas nossas vidas também existem entulhos. Existem entulhos nas nossas vidas, coisas que
vão ficando paradas e vão ficando acumuladas, e aquilo vai passando dias, e nós precisamos parar e fazer uma faxina na nossa vida. Precisamos organizar a nossa vida, fazer uma faxina na nossa vida e começarmos esta reconstrução, para que o muro comece a ser erguido, para que tudo comece a ser levantado. E para fazermos isto, nós temos que buscar primeiro a direção do Senhor, entregarmos tudo nas mãos do Senhor. Mesmo antes de começarmos a faxina, mesmo antes de começarmos a limpeza. Sabe, não tem como nós começarmos a reconstruir os muros nas nossas vidas sem fazer a faxina, sem limparmos primeiro tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos impede de chegar a Deus, tudo aquilo que causa um transtorno em nossas vidas, que vai nos atrasando e vai nos parando e vai nos travando. Nós precisamos tirar tudo isso da nossa vida para conseguirmos começar a reconstrução. Sabe, ninguém começa uma obra sem primeiro começar uma limpeza. Ninguém constrói uma casa em um terreno cheio de mato. Né? Se o terreno está lá com um matagal feio, e geralmente quando está assim as pessoas jogam lixo lá, e aquilo fica um monte de sujeira, um monte de entulhos, não tem como começar uma construção, tem que ir lá e limpar tudo primeiro. Tem que tirar o mato, tem que fazer a faxina, tirar a bagunça, para começar a construir. E assim, irmãos, é nas nossas vidas. Nós precisamos fazer a faxina, limpar o nosso coração, limpar tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que está nos impedindo, para começarmos a construir, para que seja uma obra bem feita. Mas para fazermos tudo isso, nós temos que orar a Deus, entregarmos nas mãos do Senhor, para que Ele nos caminhe, para que Ele guie os nossos passos e nos mostre tudo o que é necessário fazer em nossas vidas, para que seja uma obra perfeita, para que seja uma construção perfeita. E Neemias sempre fazia isso. E quando nós estamos reconstruindo os muros, quando nós estamos levantando as nossas vidas, e quando nós fazemos a faxina, e começamos a construir e a levantar os muros, e o inimigo vem. O inimigo vem. E ele não vem calminho não, irmãos. Ele vem furioso. Ele vem irritado. Ele ataca com mais força. Mas se nós tivermos feito a faxina, entregado tudo nas mãos do Senhor, o inimigo pode vir com mais força, mas Deus também nos dará mais força, para nós vencermos, para nós resistirmos todo o ataque que o inimigo traz, todas as armas que o inimigo traz contra as nossas vidas. E Deus está sempre pronto, Deus está sempre disposto a lutar por nós. Nós temos que colocar o Senhor na frente e caminharmos por Ele como o nosso escudo, porque Ele é capaz de nos proteger contra os ataques e as ciladas que o inimigo coloca nas nossas vidas. E como Ele coloca, irmãos? E como Ele coloca? Ele quer realmente destruir as nossas vidas. Ele quer que nós paremos. Ele quer que nós fiquemos desanimados. Não, é muito difícil. Está muito difícil essa luta. A caminhada está muito difícil. Vou parar um pouquinho. Vou descansar um pouquinho. É isso que o inimigo quer, que nós paremos. Sabe quantas vezes
Quantas vezes na nossa vida nós já tentamos ou já começamos a reconstruir os muros? Quantas vezes? Quantas vezes será que nós já paramos e falamos, não, eu preciso ficar firme, eu preciso continuar, eu não posso parar. Eu vou servir ao Senhor, eu vou mudar a minha vida, eu vou. Agora, e nós começamos a caminhada e começamos a reconstrução e de repente paramos no meio do caminho. Algo nos impede. Algo faz com que nós paremos, com que nós nos desanimamos e falamos, não, eu cansei, eu vou descansar um pouquinho, porque não dá, não consigo, essa luta está difícil. Irmãos, nós não podemos parar. Vem lutas difíceis, vem dias difíceis nas nossas vidas. Isso acontece, o próprio Senhor Jesus disse que neste mundo passareis por aflições. E quando nós passamos por aflições, o que é que o Senhor diz? Tende o quê? Bom ânimo. Tende bom ânimo, não pare, não deixe de lutar, porque eu venci o mundo. E se o Senhor Jesus venceu o mundo, se Ele venceu as lutas, é porque Ele queria mostrar para nós que nele nós também podemos vencer. Ele também diz na sua palavra que no Senhor nós somos mais que vencedores. A vitória é garantida, só que nós temos que lutar, nós não podemos desanimar. Imagina se Neemias, com esses ataques aqui, ele desanima e fala, nossa, não está muito difícil, não vai dar. Ou se o povo começa a desanimar, fala, não dá, vamos parar. O ataque está muito forte, nós não vamos conseguir. Tinha ficado aqui na metade. Mas eles não cessaram a obra. Continuou, mesmo debaixo dos ataques do inimigo. Neemias então ora. O versículo 10 diz, enquanto Neemias orava, e eles montaram a guarda de dia e de noite, enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais força, e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa, ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles, 10 vezes nos preveniram, para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Quanto ataque, quanto planejamento, quanta coisa o inimigo estava aqui colocando e tentando confundir realmente este povo, para que não continuassem nesta reconstrução. Versículo 13 diz, por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. O inimigo pode vir, eles podem armar o que quiserem em volta, eles podem entrar aqui, tentarem alguma coisa, mas não tenham medo deles. Já imaginou, irmãos, nós, em meio de guerreadores, em meio de uma guerra, de povos terríveis, e o inimigo ali à nossa volta, né? Aí
alguém está comandando ali, chega diante de nós e fala assim, ó, não tenham medo deles. Não precisa ficar com medo deles. Continue a construir. Vamos continuar trabalhando. É difícil isso, né? Mas como que eu vou continuar? Estão todos armados aí em volta, querendo invadir, derrubar e destruir tudo aqui, dizendo que vão nos matar. Nós temos que correr, temos que nos esconder. Mas Neemias diz, não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Lutem, porque é o Senhor que está lutando para nós, nos protegendo. O Senhor é grande e temível. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Um exemplo de coragem, um exemplo de determinação, de confiança em Deus, de ousadia, que venha o inimigo, mas o meu Deus é poderoso, o meu Deus é temível, Ele é grande, todo o poder está nas suas mãos. E Deus ia mostrando tudo isso. E Neemias entregava diante de Deus, ele se dispôs diante de Deus, ele dispunha sua vida, ele se entregava. E continuava, e ele animava os irmãos. Irmãos, não desanimem, vamos que nós vamos conseguir. O Deus grande e temível está do nosso lado. É Ele que está conosco. E Deus ia mostrando a vitória, dia após dia. Sabe, minuto após minuto, momento a momento, aquilo ia acontecendo. E o inimigo sempre tramando, o inimigo sempre ameaçando. E eles continuavam aquela grande obra. Aquela obra não parava. Tentaram por várias vezes, de várias formas, montar armadilhas contra Neemias, convidando Neemias para ir nos lugares. Venha, Neemias, não, vamos só conversar. Mentira dos inimigos. Estavam tramando contra ele para tirar a sua vida. Porque se isto acontecesse, aquela obra cessava e parava, e o inimigo sabia disso. Mas Neemias não arredou o pé em nenhum momento. Ele saiu da presença do Senhor. Ele não abandonou a Deus. E a construção continuava. Sabe, aquela obra finalizou com 52 dias de trabalho. 52 dias de trabalho, de lutas, de cansaço. Dia e noite, tendo que vigiar todo aquele lugar. Dia e noite, preocupados, o que seria a próxima armadilha que o inimigo tentaria fazer? Qual seria a outra forma que o inimigo tentaria? Mas continuaram firmes. Revezavam, falaram, não, vamos, um descansa agora, o outro trabalha e o outro fica vigiando, mas vamos continuar a obra, não vamos parar. Neemias, um exemplo grandioso de líder, um líder que se entregou a Deus, que entregou a sua vida e dedicou tudo nesta reconstrução. E em momento algum desanimou, em momento algum deu ouvido para aquilo que o inimigo estava dizendo. Em momento algum, as armadilhas ou a perseguição do inimigo fez com que ele se abatesse e deixasse de confiar no Senhor. Mas foi sempre confiante, sempre firme.
Isto é disposição, isso é dispor a vida e confiar. Falou, Senhor, eu vou reconstruir esses muros. Não eu, mas o Senhor vai reconstruir. Eu vou ser somente um instrumento usado pelo Senhor. Isso foi o que aconteceu na vida de Neemias. Irmãos, e se nós nos dispormos ao Senhor, para que o Senhor realize a sua obra através de nós, para que nós sejamos somente um instrumento usado por Ele, a obra cresce, os muros vão ser levantados, e a construção vai chegar ao final. Eu estava conversando com a Deise, eu falei para ela dessa reconstrução, aí ela virou para mim e falou assim, você tem 52 dias. Falei, vamos firme que dá certo. Vamos confiar. Se nós confiarmos no Senhor, não existe dias, não existe data, vai funcionar, vai dar certo. Sabe, nós temos ouvido tantas vezes temos ouvido em vários lugares o quanto o inimigo tem atacado as famílias. Sabe, pai, o quanto o inimigo tem atacado o seu lar? Quanto o inimigo tem atacado a sua casa? E sabe por que o inimigo ataca as famílias? Porque se ele destrói uma família, ele começa a destruir a igreja. Quando ele destrói uma casa, a igreja é afetada. Quando ele ataca um pai e uma mãe, e causa ali um estrago horrível, e causa uma separação, algo dessa forma ali, ele destrói aquele lar. Não é só os pais que são atingidos, os filhos são atingidos. A igreja é atingida. E qual é a base da igreja? Somos nós, as famílias. Sabe, se o inimigo ataca o meu lar e destrói a minha casa, ele causa um buraco na igreja, ele causa um transtorno na igreja. E assim é com todos nós. Por isso o inimigo nos ataca, e é por isso que nós temos que fazer o mais rápido possível essa faxina. Limparmos o nosso coração, limparmos todo o entulho que está nos atrapalhando, e erguermos e levantarmos o mais rápido possível. Sabe, interessante que quando Neemias se dispunha e quando Neemias se dispôs, o ânimo dele causava ânimo nos outros. A força de Neemias dava força aos outros. Eles viam que a confiança de Neemias e o que Deus já tinha feito na vida de Neemias, quando ele estava lá diante do rei, ele contou isso ao povo, o milagre que Deus fez, isso causava ânimo nos outros. Não, é verdade, podemos confiar. Deus fez com Neemias, pode fazer conosco também. Irmãos, e se Deus fez com Neemias, e se Deus fez com aquele povo, Deus faz com as nossas vidas também. É o mesmo Deus. Ele tem o mesmo poder. O poder de Deus não diminuiu porque Ele já construiu o mundo, porque Ele já fez tantos milagres, Ele já fez tantas coisas. Sabe, o poder de Deus não diminui. O poder de Deus não é igual ao poder lá do Superman, não, que pega uma criptonita lá e ele vai ficando fraquinho. Não existe nada que diminui o poder de Deus. O mesmo Deus que Neemias serviu, o mesmo Deus que fez com que toda esta construção, toda esta grandiosa obra
que todos os inimigos diziam: é impossível, eles não vão conseguir, eles não vão construir, tudo isso vai cair, vai desmoronar tudo. Deus fez em 52 dias. E o inimigo viu, e todos presenciaram, e todos aqueles que estavam ali em volta viram aquela reconstrução, viram aqueles muros subindo, e a obra não parava. E eles ficaram admirados: mas como? Como pode isso? 52 dias. Mas foi o que aconteceu, foi o que Deus fez. E aonde Deus trabalha, aonde Deus põe a sua mão, inimigo nenhum impede que seja reconstruído. Inimigo nenhum impede com que a vontade de Deus seja feita. E Deus quer usar as nossas vidas, irmãos. Deus quer fazer no meio de nós, irmãos, Deus quer fazer com que esta igreja cresça. Deus quer fazer isso, irmãos. É a vontade de Deus que pessoas sejam salvas, que pessoas reconheçam o Senhor Jesus como Salvador. Assim, vontade de Deus. E quem precisa fazer tudo isso? Quem precisa levar o Evangelho às pessoas? Nós. Nós precisamos levar o Evangelho às pessoas. Nós precisamos apresentar o Senhor Jesus às pessoas. Alguém apresentou Ele a nós um dia. E isso tem que continuar. Tem que continuar. Fale para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu colega. Mas não fale só com quem você conhece, não. Se estiver alguém que você saiba que está necessitado e que precisa ouvir do Senhor Jesus, fale para ele. Fale, pregue, anuncie. Mostre que Jesus morreu na cruz por ele. As pessoas precisam, elas anseiam, elas necessitam ouvir do Senhor. E nós temos que fazer. E nós temos que realizar a obra do Senhor. Que privilégio nós temos nas mãos. Um privilégio enorme. Nós temos nas mãos um presente que Deus tem nos dado, de podermos anunciar o Evangelho, de podermos falar de Jesus. Sabe, mas nós precisamos fazer, temos que começar, temos que, o mais urgente possível, fazermos esta faxina e realizarmos, irmãos, esta obra em nossas vidas. Sermos realmente firmes e confiantes no Senhor. O Senhor tem grandes coisas a fazer no meio de nós. Que nós realmente possamos entregar nossas vidas a Ele, confiarmos no Senhor, orarmos mais ao Senhor, falarmos mais com o Senhor, orarmos, irmãos, uns pelos outros, orarmos uns pelos outros. Eu oro pelos irmãos, os irmãos oram por mim, e assim nós vamos, sabe, nos colocar. Isso é protegermos uns aos outros. Quando o povo estava sendo atacado aqui, e que Neemias orou aqui e se colocou diante do Senhor e disse que quem estava diante deles, quem estava cuidando deles era o Deus grande e temível, que eles podiam continuar a obra. Sabe, aquele povo ficava mais firme, falou: não, vamos continuar, não vamos temer o inimigo, porque alguém está orando por nós.
E quando, irmãos, nós oramos uns pelos outros, nos colocamos, eu oro pelo irmão, eu falo, Senhor, proteja a vida do Leandro, proteja a casa dele, cuide da família dele. Senhor, não deixe com que o inimigo ataque, ou se o inimigo atacar, Senhor, proteja eles. Deus ouve as nossas orações. E isso nos fortalece, isso nos dá ânimo. Sabe, irmãos, uma vez assim que começou um estudo ali na Fundação Casa, eu fui com os irmãos lá. Eu nunca tinha entrado numa cadeia. Eu nunca tinha entrado. A primeira vez que a gente entra, a gente fica meio apreensivo. A gente fica assim meio apreensivo. E eu fui lá, irmãos, para levar o evangelho para aqueles jovens que estavam ali presos. Aí você chega ali, você vê um que roubou, você vê um que matou fulano, você vê um incendiário que pôs fogo lá, não sei das quantas lá. Aí você chega lá e fala assim, vixe, eu estou aqui no meio de tudo isso. Mas antes de ir, irmãos, antes de entrar lá, vários irmãos ficaram orando. Alguns foram e os outros ficavam orando. E chegou para mim e falou assim, irmão, pode ir em paz. Vai tranquilo que nós vamos ficar aqui orando. Irmãos, isso dá um ânimo, sabe? Dá uma força diferente em nós. Não que você vai entrar lá e não vai confiar que Deus está protegendo. Lógico que mesmo você vendo e sabendo que está no meio de tudo aquilo, irmão, você não fica com medo. Não tinha, falou, o Senhor está aqui. Irmãos estão orando. O Senhor está aqui comigo. Por que medo? O inimigo está lá de fora? O inimigo está à volta. Aqueles jovens que estavam ali, queriam ouvir do Evangelho? Talvez alguns sim, talvez outros não, mas todos precisavam. Todos precisam ouvir do Evangelho. E quando eu entrei e levei o Evangelho àqueles jovens, e depois que terminou a palavra ali, eles dão um momento para você conversar com algum que às vezes queira conversar com você. E para nossa surpresa, muitos dos que estavam ali naquele pátio, sentados, eles levantaram e nos procuraram e falaram assim, eu quero ouvir mais. Você pode me falar mais? E para surpresa maior ainda, veio um jovem me procurar. Eu nunca tinha visto ele, não conhecia nada. Ele me contou um pouco da vida dele, do que tinha acontecido. Irmãos, coisas terríveis. Ele falou assim, eu posso conversar em particular com você sozinho? Eu falei, pode. A gente foi para um canto lá na quadra e sentou lá, ele me contou a história dele. Eu falei, qual o seu nome? Ele falou assim, eu chamo Anderson. Eu falei, vixe, prazer, xará. Eu também chamo Anderson. Sabe, eu não sei, não vi mais este jovem, mas ele escreveu uma carta. Ele escreveu uma carta e entregou para um irmão lá da igreja, e este irmão levou esta carta lá na igreja e leu esta carta para nós, ele agradecendo pelo que ele tinha ouvido. Agradecendo pelo que ele tinha ouvido. Ele chegou a fazer até um louvor. Não me lembro desse louvor mais, mas ele escreveu algo incrível. Nunca mais eu vi ele. Não sei o que aconteceu da vida dele, mas ele entendeu o que ele ouviu. E eu tenho esperança que ele tenha entregado sua vida a Cristo. As pessoas precisam ouvir. As pessoas necessitam. Não tenha medo de falar do Evangelho. Não tenha.
quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós levamos a palavra do Senhor, quem vai conosco é o Senhor. Nós vamos ser simplesmente usados por Ele, e que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Que nós, irmãos, possamos realmente nos apegarmos a tudo isso, aprendermos com tudo isso, aprendermos com estes exemplos, que mesmo diante de situações difíceis, irmão, não desista, não pare de lutar, porque o Senhor está conosco. O Deus grande e temível, o Deus ao qual o inimigo tem medo, é Ele que está conosco. É Ele que nos guia, é Ele que nos protege e é Ele que nos dará a vitória. Que Deus abençoe a vida, irmãos, de cada um de nós. Que Ele nos fortaleça cada dia mais e que nós prossigamos nesta luta. Que nós prossigamos sempre firmes, constantes, confiantes no Senhor, até aquele grande dia, o qual nós encontraremos com Ele. E estaremos com Ele para sempre. Aí não haverá mais lutas, não haverá mais sofrimentos, não haverá guerras, dores, nada, inimigo nenhum. Somente a presença do Senhor é o que nós teremos. Que Deus abençoe, irmãos, a cada um de nós, e que toda a honra e a glória seja para o nosso